Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. Imigrar para Nova Zelândia, sendo jovenzinho, ou um nenezinho, ou uma pessoa um pouco mais madura, ou seja, já com filhos, etc., na base dos seus 30, talvez seja uma experiência desafiadora, mas e em outros extremos, quando você é, por exemplo, terceira idade, ou como será a experiência de você ser um preteen, ou um teenager mesmo? São coisas que muitas vezes a gente carrega uma bagagem, uma experiência de vida que pode modificar bastante a experiência que você vai ter aqui neste país. E não só na Nova Zelândia, óbvio, pode ser em qualquer outro país. Mas aqui, estando a gente na Nova Zelândia, eu e minha convidada de hoje teremos algumas coisas para contar e compartilhar para vocês que talvez você não saiba ou você não tenha se atentado antes de pensar em se mudar para um outro país e que são importantes. Aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu queria só pedir para, por favor, você se inscrever no meu canal, né? Não custa nada, é só dar um cliquezinho e também, se você gostar do vídeo, por favor, o seu apoio é muito importante. E, gente, eu só queria fazer um alerta, essa entrevista tem bastante gatilho, tá? Então, por favor, se você tem sensibilidade a alguns temas, por favor, eu te recomendo assistir outros da nossa playlist ou ouvir outras entrevistas, mas não esta, tá? Muito obrigada. Então, eu vou convidar hoje a minha querida Daniela Russo. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco no Quero Brasil. É um prazer, eu estou muito feliz de poder conversar com você e a gente desmistificar e informar as pessoas, né? Pois é. Daniela, já está há 10 anos aqui na Nova Zelândia, mas você já passou em outros países antes de chegar aqui, né? Que outros países você morou? Eu já morei na Síria, né, antes do período da guerra, eu saí de lá por conta da guerra, e eu morei na Austrália, né, antes de vir para a Nova Zelândia, eu morei e trabalhei na Austrália. Então, eu já estou mais ou menos aí uns 15 anos, 14, 15 anos longe do Brasil. Uhum. Eu voltei uma vez só, que foi em 2011, com a guerra, e não voltei mais. Uau! A Síria você foi porque você tem ascendência síria? Não, não. A Síria, eu tive um marido árabe, né, que infelizmente é falecido, e aí eu tive, o nosso casamento acabou, né, por conta disso, no momento da guerra, e aí eu voltei para o Brasil. Desculpa a pergunta, ele faleceu de doença ou Na foi a guerra, guerra? não, foi na guerra. Uhum. Nossa. Eu saí da guerra, né, não como refugiada, graças a Deus eu pude voltar para o Brasil, né, ainda tinha os aeroportos, a embaixada, o consulado brasileiro já ainda estava aberto, então eu pude sair antes, né. Coisas que quem acredita em Deus, né, pode entender, né, são males, é uma tristeza, mas que às vezes acontece para o bem, porque se eu ainda estivesse lá, talvez eu não estaria mais aqui para contar essa história, né? Porque é muito triste a situação. Eu deixei casa, tudo para trás. Maktub. É. E aí eu voltei para o Brasil em 2011 para recomeçar a minha vida. Uma vez que você sai do Brasil, a gente falou isso, é complicadíssimo voltar, a adaptação é complicado. Eu tinha 3 filhos bem pequenos, o meu caçula tinha 2 meses, e foi muito. Eu tenho uma formação acadêmica no Brasil muito boa, não consegui emprego por conta de ter 3 filhos pequenos, eram 2 meses, 2 anos, 4 anos. Ninguém dava emprego por conta dos filhos. E aí eu comecei a querer sair, né, do país, tentar outras oportunidades. Eu tinha amigos na Austrália, aí eu fui para a Austrália com Working Visa, mas também foi um perrengue, com 3 filhos pequenos, sozinha. E aí eu conheci uma pessoa na Austrália e nós começamos um relacionamento, ele é kiwi, e aí eu vim para cá. Foi como eu cheguei aqui, na Nova Zelândia. Uau, Né? foi, E foi aí... rápido. Espera que você foi pulando já. Eu tenho, desculpa. eu tenho curiosidade de saber de tudo. Eu sei que lá na Síria você estava me contando que você era uma ativista também, né? Não sei se pode Sim, eu ser que uma tinha um... ativista feminista ou... Não era. Eu era assim, eu era, naquela época, 11, 12 anos atrás, eu acho que ainda tem essa febre, porque tem até um canal no YouTube bem grande que fala disso, de relacionamento das mulheres com árabes, né, com paquistanês, enfim, com Sobrevivendo na indiano. Turquia.
Então, eu tinha um grupo. Então, a Turquia, naquela época, era muito forte. Era muito forte. E eu fui para a Turquia, eu fiquei na Turquia várias vezes, mas não à procura de um amor, né? Eu fui que eu tinha uma amiga e ela era professora da universidade lá, então eu fui visitar, fui para ficar uma semana, fiquei a primeira vez 40 dias, depois foi ficando cada vez mais. E lá acabei conhecendo o meu marido árabe, por conta, né, de estar lá. Mas as dificuldades, né, de relacionamento com o estrangeiro, elas são, ao mesmo tempo, fascinante para quem gosta, né, de conhecer outras culturas, mas com muitos desafios, principalmente árabe, desafio de língua, de cultura. Mas, assim, eu acabei indo morar em Damascus, e aí eu comecei a escrever como era o meu dia a dia, porque eu morava com a sogra, eu me converti muçulmana, eu precisei, coisas que eu nunca imaginei na vida que existisse, como você ir numa corte, fazer um juramento perante o juiz que você tinha se convertido muçulmana. Eu precisei provar na Síria que eu não era de origem judaica, então eu precisei levar minha certidão de batismo no Brasil, para o juiz, e eu lembro que não tinha uma cruz, e o juiz ficou me indagando, como que não tem cruz? Porque a cruz é relacionada com o cristianismo. Diz porque essa igreja, o símbolo dela é diferente. Então, assim, coisas que a gente vê só em filme, né? Que eu passei, né? Ser seguida pela polícia secreta, sem saber o que eu tinha feito, porque quando você é imigrante, a Síria tem um problema com Israel muito forte, então eles te monitoram assim de perto, achando que eu estava lá para ter um filho árabe, né, sendo judia. Então é uma história assim. Então eu tinha um blog que eu contava, é bem assim. E na época tinha várias meninas, a Caroline, que era comissária da Emirates, ela era casada com um paquistanês e ela também sofria, enfim, eram. Então nós assim nos falávamos e eu tinha assim, quase 100 mil visualizações. Era blog, né? Não era vlog. Na época que eu contava o meu dia a dia. Como a gente faz nos vlogs do YouTube, só que eram escritos. E eles passaram comigo todo o processo de gravidez, o processo, né, quando o relacionamento ficou muito difícil também. Tem uma fase, né, do casamento que fica complicado pelas diferenças culturais. E a minha volta para o Brasil, né? Então, eles foram essenciais, me ajudaram muito a viajar com criança pequena, né? Da Síria para o Brasil. Eu tive a ajuda de muitos brasileiros, não financeiramente, mas assim, que nem a Caroline organizou os comissários da Emirates para me auxiliar. Então, assim, eu tive assim, eu sou muito grata. Eu não tenho mais contato com eles, mas eu sou muito grata. Sempre tive pessoas assim no meu caminho, né, que tornaram a jornada mais tranquila. Aí eu voltei para o Brasil nessa época e foi que aí não consegui emprego. Eu consegui emprego depois, mas foi muito difícil. E assim, eu tiro o chapéu para quem é mãe solteira no Brasil, porque Daniela, não, os seus três filhos são sírios? não, não. As minhas duas filhas meninas não são, elas são nascidas no Brasil de um outro relacionamento. Só o meu caçula que nasceu em Damascus. Que eu fico me perguntando, como é que você faz em relação à documentação para poder tirar essa criançada toda desses países? Porque, afinal de contas, Então, tem um país que nem na Turquia, se eu não me engano, se você tenta sair com um filho ainda menino, sem autorização na do Síria é pai. assim, na Síria é assim. As minhas filhas já tinham um passaporte brasileiro, aí que tá, né? Essa questão de você ter o passaporte brasileiro é muito importante. Elas já tinham passaporte brasileiro e permissão de viagem, então eu não tive problema. O meu filho, graças a Deus, também, eu tinha um bom relacionamento com a época vice-cônsul do consulado. Eu fui registrar o meu filho, ele tinha 7 dias de vida, porque ele tinha que ser brasileiro. E quando eu fui registrar, ela me disse assim: por que você já não faz o passaporte dele, faz toda a documentação? Meu marido não se importou na época,
Então, no passaporte já tinha autorização, permissão de viagem, que você pode fazer, né, incluir, né, a permissão de viagem. Então, eu tinha toda a documentação. Porém, quando eu saí da Síria, por eu ser casada e ter lá o, como chama? Eles têm um documento, um visto no seu passaporte, eu tinha que pagar uma taxa, eu tinha que pedir permissão para o juiz. Eu não sei explicar o certo, porque eu tive pessoas que fizeram isso para mim, porque senão eu não poderia sair do país. Eu fiquei com medo. A hora que eu entrei no avião, eu só relaxei a hora que eu entrei no avião, que eu falei, agora ninguém me tira daqui. E uma vez que você sai do país com passaporte brasileiro, não existe nenhuma lei que te impede. Agora, quando eu estava lá, na Síria, a própria cônsul me disse isso, tinha várias meninas trabalhando lá, brasileiras, que elas estavam presas porque o marido não assina, né? Então, isso acontece bastante aqui, né? Aqui Em também. todo o país. O casamento com um estrangeiro, ele é interessante, né? Somente nos olhos dos brasileiros, é né? Uma coisa emocionante, mas ele tem riscos que, geralmente, quando a gente está apaixonado ali, a gente não calcula. Aqui na Nova Zelândia tem esse risco. Então, você imagina, só voltando um pouco, um dos fatos que eu não voltei para o Brasil é o preço das passagens. Uma coisa é você ser solteiro, então você trabalha e paga sua passagem, você viaja de boa para o Brasil. Outra coisa é quando, no meu caso, eu tenho 3 filhos aqui. É no mínimo US$ 10.000 só de passagem, sem contar que nem eu moro em Tauranga, sem contar o transporte, né? Sem contar o dinheiro que eu vou gastar no Brasil, sem contar, né, a viagem toda, no mínimo US$ 20.000, ou 25, não sei, ou 15, mas é 10.000 só de passagem. Eu não tenho condições, sendo eu a única fonte de renda da minha casa, você faz prioridades. Então, a prioridade não é viajar para o Brasil, porque eu não vou me endividar por conta disso. Então, o que acontece é, você tem filhos aqui na Nova Zelândia, você esquece que você mora do outro lado do mundo, a distância, as passagens aéreas são caríssimas, então, ou você trabalha a sua vida inteira para pagar passagem e ir para o Brasil, ou você não vai. No meu caso, eu não vou. Quando você tem filhos e você se separa, então tem várias situações. Mulher casada com kiwi, se separou. O pessoal daqui, ou o pessoal do mundo inteiro, tem muita má impressão do Brasil. Eu sei que o Brasil é violento, que tem todo aquele... né? A gente sabe de tudo isso, mas a gente sabe que o que passa na mídia são só coisas ruins. Então, dificilmente um kiwi vai deixar o filho ir para o Brasil com a mãe, porque tem esse risco de não ver mais os filhos. Então, tem muitas mulheres que às vezes entram em contato comigo, que querem saber, Dani, como que eu faço para um juiz me dar o direito de viajar com meus filhos? É muito difícil. O juiz, ele pode dar para você, vai 15 dias, 20 dias, e você é obrigado a voltar. Se você não voltar, se o marido voltar, né, na corte te denunciar como sequestro, tem a Convenção de Haia, né, que é a convenção, né, de, de vários, a maioria dos países, e aí você é localizada pela Interpol, você é presa, e você cumpre, né, você cumpre pena de sequestro, mesmo sendo seu filho. Então, a gente às vezes vê, né, na televisão, isso é verdade, isso acontece. Então, se seu marido não assina, você tem 2 opções, ou você fica aqui para sempre, ou você deixa seu filho aqui. E aí, quando as mulheres entram em depressão, porque você já passar por uma separação já é traumática. Aí você está fora da sua zona de conforto, né? Que é sua família, que é seu país, que é sua comida, que é o cheiro da casa onde você morava, que são seus amigos. É um processo muito doloroso e muito difícil. Tem outras questões que as pessoas também não pensam. Então, vamos lá. Brasileiro casado com brasileiro. Então, a família toda animada aplica o visto, a esposa aplica o visto, né? No nome dela. Então, ela é a principal. Aí, o que acontece? Não sei. O homem trai a mulher, acontece uma violência, então tem uma separação bruta, né? Rápida.
Aí a mulher toda dolorida, continua com o visto dela, vai aplicar residência, não vai incluir o marido, né? Porque está com toda razão, né? Não vai incluir o marido. Faz a residência. Na hora que ela vai aplicar a residência para os filhos, o marido que foi deixado de lado, ele não assina a residência para os filhos, porque para aplicar a residência, o pai tem que dar permissão. Não importa se o pai está lá no Brasil, se o pai está em outro país, sem essa permissão do pai, a não ser que o pai seja falecido, você não consegue o visto de residência, você não consegue a cidadania no futuro. Você consegue, mas você precisa de uma medida judicial do Brasil. Então, você vai gastar advogado no Brasil, você vai ter que fazer uma procuração para alguém, eles vão tentar localizar o pai, se o pai estiver no Brasil, aí o pai tem lá não sei quanto tempo para responder, aí se não localiza o pai, e a mãe prova que os filhos já estão acostumados a viver na Nova Zelândia, frequenta a escola, o juiz, na maioria dos casos, ele dá ganho de causa para a mãe, ele faz uma permissão, ele dá essa permissão. Se o pai aparece, né, cai de paraquedas, porque foi, né, que né, a mãe deixou ele teve que voltar para o Brasil porque ele não tinha mais visto, ele não vai aceitar. Então, aí vai ser uma briga judicial, e eu não estou falando que no Brasil, né? Isso não é um dia, uma semana, são anos. São anos. Ainda mais com Covid agora, então que era 2, virou 4. E aí a mulher, né, que se sacrificou, veio para cá, largou tudo no Brasil, fica aqui sem visto. Assim, ela fica com visto, os filhos ficam sem vistos, os filhos não podem ficar sem vistos, então eles são, como que se diz? Eles podem ser deportados, né? Porque aí o visto, você pega um visto de turismo, é só 3 meses ou 6 meses, se você estender e acabou. Você não consegue outro visto. E aí, né, aí você tem que procurar um advogado de imigração. Aí é tudo complicado, tudo caro, né? As coisas a gente paga aqui. Principalmente em imigração, você não tem nenhuma ajuda do governo para esse tipo. Então, eu conheço vários casos, né, várias mulheres que me procuram. Infelizmente, ontem, uma pessoa me procurou querendo ter a guarda total dos filhos para voltar. Ela não é brasileira, é de um outro país. E aí eu fui fazendo perguntas: o pai é presente? Aí ela falou: sim. A gente tem, o juiz deu 50%, né, de share, de cuidado com os filhos. Aí eu tive que, é ruim, né, ir lá furar a bola, né, do sonho delas, assim. Todos os casos que eu tenho estudado, é muito difícil um juiz vai te dar uma guarda e você vai voltar para o seu país. E outra terceira situação que é muito frequente é quando a mulher se separa de ter o visto e acaba não tendo visto, mesmo tendo filho nascido aqui, muitas vezes a imigração, a grande maioria das vezes, a imigração não dá o visto para ela. Então, ela tem que deixar a Nova Zelândia e deixar os filhos para trás. São histórias que são reais, é só procurar. Os casos que eu estudo, eles são disponíveis no site da Justiça aqui da Nova Zelândia, só procurar os casos e estão todos lá. Então, é mais normal do que a gente imagina. Mas, ô Dani, você vai falando de caso, etc. Eu esqueci, inclusive, de perguntar ou confirmar contigo, né? Porque você é formada em TI, mas você está estudando aqui na Nova Zelândia, mas Eu também sou estuda formada, direito. assim, como os meus filhos falam, eu sou uma colecionadora de diplomas, porque eu gosto de estudar. Então, eu tenho uma formação acadêmica na área de educação no Brasil, com especialização em desenvolvimento infantil. E quando eu vim para a Nova Zelândia, a área da educação aqui ela é muito fechada e ela é muito também arcaica, né? No Brasil a gente tem discussões muito mais avançadas de teoria pedagógica, tem muito mais campo de estudo do que aqui na Nova Zelândia. E aí eu não conseguia entrar no mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia, o currículo de história na Nova Zelândia está sendo criado, estudado agora.
as crianças não aprendiam sobre a história da Nova Zelândia, aprendiam por cima. E mesmo assim, o governo está fazendo estudos bem assim, andando em, como que fala, andando em cima de ovos, né? Bem, com bastante cautela, porque dependendo do resultado, eles vão provocar outras coisas aqui dentro do país. E então, assim, eu não consegui entrar nesse mercado de trabalho e, para falar bastante a verdade, eu nem tinha tempo, porque eu tinha que trabalhar, né, cuidando dos meus 3 filhos, e o emprego mais fácil, que me ajudou muito, foi ser support worker, cuidar de idosos, cuidar de pacientes, né, que sofrem acidentes do ACC, pessoas com que precisam, né, de necessidades especiais. E aí fui fazendo todos os cursos, né, que tem lá nível 2, 3, 4. Eu trabalhei 9 anos nisso, me tornei a sênior, eu trabalhei num hospital em Wellington, de assistente de enfermagem, mas trabalhando com as pessoas daqui, eu pude entender como é o país de verdade, né? Ninguém precisou me falar como são as pessoas, como as pessoas pensam, como é a cultura de fato. E aí as minhas necessidades pessoais e com os meus filhos, como depressão, como sofrer bullying na escola, adaptação de currículo, foi me dado. Eu fui buscar informação, então eu acabei fazendo uma faculdade de TI, porque eu sou muito interessada em crimes pela internet, né? Então, cybersecurity, eu sou muito interessada nisso, fiz a faculdade de TI. Quando eu terminei a faculdade de TI, eu morava em Wellington. Não tive chance de trabalhar em empresa, eu vim para Tauranga. E o mercado de trabalho aqui é muito pequeno. E começou a pandemia. E aí eu comecei a ver os meus filhos, os filhos dos meus amigos, né, muito preocupado, né, com essa questão da pandemia, né, e se eu não puder mais voltar para o Brasil, esse distanciamento social, esse medo da morte, que eu vou falar, né, se eu morro aqui, deixo meus filhos, né, não tem ninguém aqui na Nova Zelândia. Eu comecei a sentir a necessidade de estudar um pouco como é a saúde mental, como a Nova Zelândia cuida da saúde mental. E aí eu estou terminando agora um curso com a Messi sobre saúde mental e dependência química. Nesse intervalo, no final do ano passado, eu tive vários problemas de cyberbullying com os meus filhos e com amigos, e fui pesquisar, e entrei nessa onda de estudar. Eu senti a necessidade que eu precisava saber de leis. E aí, assim, eu já gostava de true crimes, eu já lia casos judiciais antes. Uma vez, não sei por que eu descobri isso e comecei a me interessar, era como um livro, sabe? Caso real, né? Como um livro. Comecei a ler, a me interessar. A partir do momento que eu precisei me envolver com polícia, que eu fui procurar advogados para me dar auxílio, eu não tinha resposta. Falei, não é possível, né? Tem que existir essa resposta. E aí eu comecei, a partir, assim, da minha própria experiência, da experiência de pessoas que chegam até mim, eu comecei a estudar as leis do país e fui descobrindo várias coisas, e hoje em dia eu ajudo várias pessoas, assim, eu compartilho, né? Não é que eu ajudo, eu compartilho aquilo que eu aprendo e para elas tomarem um rumo, porque eu fico de coração partido quando eu vejo um post no Facebook, as pessoas desesperadas, não sabem nem para onde ir, aí todo mundo vai lá, dá tanta informação, a pessoa fica até confusa, né? Nem sabe o que fazer. E então, por conta disso, eu resolvi fazer essa campanha, né, para difundir o conhecimento de como o país funciona, porque é muito diferente do Brasil, é muito diferente. Dani, uma coisa que a gente estava falando então de passaporte, criança, etc. também, umas colegas minhas estavam me falando esses dias, né? Uma coisa que a gente não pensa quando emite um passaporte é, por exemplo, supondo, os dois pais são brasileiros, né? Não estou nem falando em um pai de uma mãe de nacionalidade diferente, não, os dois brasileiros. E a gente tem aquela coisa de pode
tem que ter um dos pais para viajar internacionalmente, aí o outro se não me engano, você não precisa de ninguém, né? E o Uhum. último que você pode escolher uma pessoa, você pode nomear uma pessoa para viajar. E as minhas colegas estão me falando que a recomendação é de você ter efetivamente uma pessoa nomeada para viajar, porque em caso de morte dos dois pais, como não tem ninguém nomeado no passaporte, por exemplo, eles botam as crianças em foster care, porque não tem Uhum. ninguém nomeado. Mas aí eu vou falar para você assim, a história não é bem assim, pela minha própria experiência. Primeiro, se os pais são brasileiros e a criança tem um passaporte brasileiro, quando ela passa na imigração, quando ela sai da Nova Zelândia ou de qualquer outro país com passaporte brasileiro, não tem controle migratório. Então, qualquer adulto, né, se for com uma criança estiver com passaporte, ninguém vai perguntar quem é o pai ou a mãe, mesmo porque no passaporte acho que não consta, né, a paternidade. Não lembro agora, mas acho que não consta. Acho que Enfim, mas eles não perguntam, porque os meus filhos já viajaram sozinhos, com terceiras pessoas, e eu tinha essa dúvida a primeira vez que eles saíram da Nova Zelândia, as meninas, e eu liguei pro aeroporto, pro pessoal da imigração, e eles me disseram que não tem esse controle, que eu não precisaria fazer nada, nenhuma carta, nada. Então, essa é uma questão que os pais também têm que ficarem atentos de guardar passaporte com 7 chaves, porque qualquer pessoa pode sair com seu filho. Não existe controle migratório. O controle migratório só existe no país de origem. Então, saindo do Brasil, sim, a Polícia Federal vai lá te parar, se você não tem a permissão do outro responsável, aí sim você tem que ter. No caso dos meus filhos, eles têm autorização já colocada no passaporte que eles podem viajar sozinhos, eu não coloquei nenhuma outra pessoa, ou você tem uma folha, um requerimento que você nomeia por procuração a terceira pessoa, mas isso é só para a Polícia Federal. Aqui da Nova Zelândia não existe esse controle, isso é um mito, não existe. Aí, respondendo uma outra pergunta, né, pegando o gancho, quando a gente fala, e se eu morrer, né, o que acontece? Meu filho vai para o foster care. Eu tinha essas dúvidas, e aí eu precisava a minha vida pessoal em relação a isso. Eu não tenho parceiro aqui, meus filhos não têm pai aqui, então eu tinha que, se acontecesse alguma coisa comigo, aonde iriam os meus filhos? Então, três coisas que eu fiz, que eu tive que ir no juiz, então eu posso falar que é isso mesmo, porque eu passei por isso, tá? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ter um seguro de vida, porque esse seguro de vida, ele não precisa ser um valor milionário, não é para deixar os seus filhos milionários, porque eu sei que com a pandemia, as pessoas agora estão, né, com menos dinheiro para pagar, principalmente um seguro de vida, então tem seguros de $50 por mês, que cobre uma quantidade boa, talvez 150 mil, 200 mil dólares, e esse dinheiro, ele já é colocado na conta corrente, quando já é provado, né, o falecimento, né, do principal, da pessoa, do seguro de vida. Então, esse dinheiro, ele vai ser alocado para as despesas dos seus filhos, enquanto um familiar viaja da Nova Zelândia, vai pagar as despesas de um advogado para fazer todos os trâmites. Então, é muito importante porque, às vezes, as pessoas, ninguém pensa nisso, porque a gente não quer pensar nisso, mas é muito importante, principalmente se você é mãe solteira, né, mãe solo, ou pai solo aqui na Nova Zelândia, você pensar assim, se acontecer alguma coisa comigo, ou você não precisa morrer, o seguro de vida você tem lá você sofre um acidente, você fica debilitado para o resto da vida, então ele é coberto. Para mulheres, tem seguros de vida especiais para câncer, principalmente câncer de mama, câncer de ovário, então tem um suporte maior. Então, é importante você buscar, né, esse tipo de informação e ver qual que se adapta melhor no seu caso, mas é importante você saber que se acontecer alguma coisa com você, vai ter aquele dinheiro ali disponível.
Dani, eu diria que uma outra coisa que também, mesmo que você fale, né? Ah, se você for mãe ou pai solo. Não, acho que mesmo que você tenha um casal aqui, né? Se a gente não tem Uhum. outro familiar, e supondo a pessoa é arrimo de família, a coisa vai ficar complicada para a pessoa que ficou, né? Vai, vai, porque aí você mora longe, lembrando, né, que você mora longe, que você não vai ter suporte financeiro da família com o preço do dólar alto. A gente sabe que a comunidade brasileira é muito ativa quando acontece isso, a gente sabe de todas as histórias, mas assim, é importante não esperar, né, que isso vai acontecer, porque você está deixando sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus bens preciosos aqui descobertos. Então, o seguro de vida, ele é importante em todo lugar, né, no Brasil em todo lugar, mas ele é muito importante aqui, por conta das leis, de como é feito o inventário, de uma forma muito diferente do Brasil. Então, ele é importantíssimo para isso. Uhum. A segunda coisa que eu acho importante é o testamento, né, o will. Mesmo que você não tenha bens, no meu caso eu não tenho bens nenhum, só carro e o seguro de vida é importante, porque na Nova Zelândia isso é muito comum. É raro as pessoas que não têm um testamento, mesmo quem não tenha nenhum bens. Nesse testamento, você vai colocar todos os seus wishes, né, os seus desejos. Se eu vier a falecer, aonde que eu quero ser cremada, eu quero ser enterrada, eu quero voltar para o Brasil, que é caríssimo, então elas fazem um seguro de vida ainda mais alto, valor mais alto, que é quase impossível. Mas, enfim, você vai colocar todos os seus desejos ali, você vai colocar os bens que você tem, as suas contas bancárias, enfim. Se você tiver entre a morte e a vida, né, na Nova Zelândia você pode terminar a vida antes, você vai colocar todos os seus desejos ali, e um advogado, ou se você fizer num public trust, custa muito barato, isso custa $50 quando você não tem bens. Se você tiver casa, aí vai aumentando, aí eu recomendo procurar um advogado. Mas se você é que nem eu, não tem nada, você pode procurar um public trust, e eles vendem um kit, já está pronto, você vai lá escrever e assinar, você não precisa formular nada. E existem muitos advogados no Community Law, que eles fazem de graça, também eles cobram só uma taxa bem simbólica, então é uma coisa que é muito importante, você ter um testamento e avisar as pessoas, olha, eu tenho um testamento, né? Mas geralmente, se ele já está registrado no Public Trust, uma vez que você falece, automaticamente já gera um conhecimento do governo, né? Você coloca lá os seus dados, seu IRD, então, automaticamente, como ele é um Public Trust, as pessoas já ficam que você vai saber no testamento. Mas, além do testamento, existe outra coisa para pais solteiros e casais também brasileiros, fazer um testamento, que não é o will, é um testamento de guarda para os filhos depois da morte. Isso é muito importante. Esse testamento, você vai nomear uma pessoa, em caso de falecimento, ou em caso, se você sofreu um acidente, está em coma no hospital, quem que vai tomar conta dos seus filhos? Porque aí os seus filhos não vão para o foster care. Os seus filhos vão para aquela pessoa. Então, geralmente, quando é casais, o que eu já li, os casais nomeiam um amigo, uma família, porque pode ser que eles sofram um acidente juntos, eles não nomeiam um ou outro, só que para fazer essa nomeação, a assinatura, aí os dois pais têm que estar presentes. Se o pai está no Brasil, você tem que contatar o pai, pegar igual para o visto, pegar uma autorização, o pai ele vai ser notificado. Se você não encontrar o pai, não sabe onde ele está, ou o pai ou a mãe, você vai falar para o juiz que você não tem contato, então você vai fazer lá uma declaração que você não tem contato com essa pessoa, e provavelmente, dependendo do tempo que você esteja na Nova Zelândia, ele vai aceitar você passar a guarda, que é após a sua morte. Então, essa pessoa, durante a sua vida, ela não tem obrigação nenhuma
com seus filhos, e mesmo após a morte, ela não tem obrigação financeira, por isso que é importante o seguro, porque ela também não tem obrigação financeira de dar dinheiro para o seu filho, né? O seu filho não vira filho dela, ela não adota seu filho. Ela é uma cuidadora, em caso da sua falta, ela vai cuidar do seu filho da maneira que você instruiu lá no testamento, né? Nesse documento, você instrui no testamento, que é bom deixar as coisas bem claras, e nesse guardianship, né, esse documento de guarda, você também vai colocar, que nem no meu caso, eu escolhi uma pessoa aqui na Nova Zelândia. Então, você não precisa de advogado. Então, eu fui na corte, eu pedi falar em português, um formulário, expliquei o que era, a pessoa me deu um formulário, eu preenchi. As pessoas que têm dúvidas, não é muito difícil, mas as pessoas que trabalham lá são muito solícitas, elas não vão falar o que você vai escrever, mas elas vão falar, olha, isso aqui é sobre isso aqui é sobre isso. E aí você vai preencher com todos os dados, então você vai dizer por que você está nomeando aquela pessoa, e quando você nomear aquela pessoa, você vai dizer o que você quer, o que você gostaria que acontecesse com seus filhos. No meu caso, as minhas duas filhas, elas têm um laço muito forte com o Brasil, elas vão para o Brasil. Eu não vou para o Brasil, mas a gente faz um sacrifício e manda elas para o Brasil. Então, elas têm um laço muito forte com família, com primos. Então, eu coloquei que, no meu falecimento, iria ser da escolha das minhas filhas, não é de nenhum parente, eu vou aí buscar você, não, é a escolha das minhas filhas, irem para o Brasil ou ficarem na Nova Zelândia, dependendo da idade, porque às vezes elas já estão com 17 anos, com 18 anos já é a maioridade, elas têm namorado, não sei, então elas vão querer ficar aqui. Então eu não vou causar nenhum drama, né, que você vai para o Brasil. Às vezes ela está numa faculdade, ela não quer voltar para o Brasil. Então eu deixei a cargo, porque as minhas filhas já são adolescentes. Lógico, você tem um filho, criança, você está fazendo isso agora, aí você tem que pensar o que seria melhor para o seu filho se isso acontecesse nessa idade. Porque esse documento você pode ir atualizando, né? Passou 5 anos, nada aconteceu, seus filhos cresceram, você atualiza para outras, né? Para aquilo que você precisa. Então, nesse documento eu coloquei isso. O meu filho já não, ele não fala português. Ele nunca foi, ele foi para o Brasil quando ele tinha o quê? 2 meses, né? Então, ele não tem, lógico que ele sabe quem é a família, porque eu já tive pessoas vindo para cá, mas ele não tem esse laço. E ele tem um laço com essa pessoa aqui na Nova Zelândia, né? Com essa família, tem um laço muito forte. Então, eu nomeei eles, caso aconteça alguma coisa comigo, que também seria da escolha do meu filho, ficar aqui, não ser forçado a ir para o Brasil, se ele não quiser. Se ele quiser, muito bem, mas se ele não quiser, como ele não fala português, como ele não está acostumado com a cultura no Brasil, eu deixei a cargo do meu filho. Então, isso é muito importante. Então, é mito um pouco essa história, se você não fizer, os seus filhos vão... Não é que é mito, isso acontece. Se você não tiver nada, você morre ali, você não vai deixar seus filhos, eles não vão deixar os seus filhos sozinhos, eles vão para um foster care. Lógico que a sua família vai vir, vai ter todo o trâmite, mas você vai precisar de um advogado, geralmente as famílias não falam inglês, então vai ser um processo caríssimo, custoso. Não é a intenção da Nova Zelândia ficar com os filhos aqui, se tem família, a intenção é mandar para a família mesmo, despachar, então eles não vão também fazer drama, né, segurar, mas eu acho que é muito traumático para as crianças, né, eu acho que se olhar na perspectiva dos seus filhos, é muito traumático. Esse documento também é baratinho e é simples da mesma forma Você não paga, você só paga o testamento, né, que é bem barato e às vezes você consegue de graça, mas esse documento de guarda após falecimento, né, para você nominar um guardião, ele não paga, ele não. Eu fui chamada para o juiz, expliquei, mas quando eu cheguei para falar com o juiz, a juíza me disse uma outra informação, ela falou assim, que eu não precisaria ter feito todo esse trâmite, que eu poderia ter feito uma declaração e ir no cartório só registrar minha assinatura,
Mas, como eu disse, eu estudo lei, então, assim, eu procurei na lei, eu não achei que só uma declaração, né, com o DP fosse o suficiente. Então, eu não quis arriscar, para ser sincera. Eu queria um documento legal da corte para não haver nenhuma contestação. Então, geralmente, mas é o formulário, as pessoas podem fazer, é bem tranquilo de fazer, e não tem custo nenhum, você não precisa de advogado. Se você errou alguma coisa antes da juíza, de você ir para a corte, né, e conversar com o juiz, o auxiliar vai rever, vai tentar entender a situação, vai te orientar. Então, é bem tranquilo, assim. Entendi. É burocrático, mas é fácil. Dani, você falou dos seus filhos e você mencionou um pouquinho antes sobre cyberbullying. O que aconteceu? Por que você teve que entrar nessa seara? É assim, né? A gente sabe que a internet é no dia a dia do jovem, não tem como você proibir, não tem como você inibir, né? Tirar a internet, falar que vai desligar o celular, o computador e tá bom, a paz reina. A internet está em todo momento, inclusive no âmbito escolar. Antigamente, as brigas, elas eram na escola, né? Né? Cara a cara. Hoje, as brigas, elas tomam outra proporção, elas vão para a internet. Então, você não é que é uma pessoa desconhecida mandando mensagens de ódio, de brigas, fazendo picuinhas, são pessoas que são amigos, né, colegas da mesma escola. E isso aconteceu com uma filha minha, e as coisas vão tomando uma proporção, porque a internet vai crescendo, aquele grupo vai crescendo, e aí você vai tendo dois grupos, né, um que odeia, um que adora, e minha filha ficou nesse meio todo, meia perdida. E quando eu fui conversar com a escola, uma escola grande, eles disseram que o que acontece fora da escola, eles não iriam fazer nada, mas eu questionei, mas assim, as picuinhas, as brigas, são relacionadas com alunos da escola, então isso acontece na escola, mas não acontece de uma forma física. E aí eu quis dizer e provar que o mundo está mudando, que as relações são assim, então não dá para a gente ter uma escola de 20, 30 anos atrás e comparar o que era. Né, a sala de aula agora é só um espaço, tudo é feito na internet, né? As aulas são feitas pela internet. E aí eu recebi essa resposta, e aí eu não gostei dessa resposta. E aí eu fui Claro. procurar quais seriam os meus direitos. E no papel é tudo muito bonito, as escolas têm lá um projeto, né, de proteção, a gente tem lá o NetSafe. Só que, quando você tem um problema, as coisas assim, o assunto é tratado muito superficial. E aí eu fui pesquisando, conversando com com outros pais que tiveram esses problemas, e a orientação que eu tinha era assim, afasta seu filho, né, da mídia, né, da mídia social, dizendo, é impossível, porque na escola eles ensinam coding. Então, assim, então não ensina nada, então ensina corte e costura, entendeu? Se vocês não querem que... Eu não vou tirar o telefone, eu não vou tirar o direito dos meus filhos usarem a internet, porque existem outras pessoas que não sabem se comportar, que sabem que na escola, perante o professor, são ótimos, né, comportamento muito bom, mas eles não sabem se comportar, né, atrás de uma tela de um computador. E isso também faz parte da educação. E os pais têm que ensinar, a escola tem que ensinar as mesmas maneiras, boas maneiras que você tem num lugar fisicamente, você tem que ter isso na internet. Não é dois mundos. E aí eu fui atrás disso e vi que existem leis, só que, assim, somente casos muito, muito... Tem que ser muito grave para alguém chamar atenção. No caso da minha filha, é muito grave, porque ela recebeu ameaça de morte, racismo, comentários racistas, como você está na nossa terra, você tem que seguir as nossas leis, você acha que você é a brasileira boazuda, só porque os meninos, porque ela é brasileira,
ela é bonita, então ela chamou minha atenção, sabe? Despertou um pouco, então, a atenção dos meninos, então, só porque você acha que é brasileira, você vai vir aqui dar uma de boazuda, coisas assim, e muito assim, nós vamos enrolar uma corda no seu pescoço e te matar, não adianta a sua mãe falar com a polícia que a polícia não faz nada, a gente está acostumado a andar no carro da polícia, eram bem assim as mensagens, e eu mostrei na escola, e eles falaram, não, a gente vai identificar esses alunos, e até que um dia a minha filha ficou o tempo todo no banheiro, porque ela ficou com medo que essas meninas iriam bater nela. Nesse dia, eu senti muita dó da minha filha, porque eu forçava ela a ir para a escola, ela começou a ficar muito ansiosa, passar mal para a escola, eu achava, está fazendo corpo mole, né? Tem que ir. E eu meio que jogava ela lá, tem que ser forte. E eu não sabia disso. E aí, quando eu comecei a procurar no Facebook outros pais né, que têm alunos, filhos, né, nessa escola, eles começaram a me trazer mais situações de cyberbullying. E até que eu fui juntando tudo e eu fui num departamento de polícia. E aí o policial, conversei com o sargento responsável pela área de jovens, e ele me disse assim, olha, o máximo que a gente pode fazer é um warning, né? Só conversar. E aí eu fiquei pensando, né? Só conversar? No dia seguinte, a minha filha tem que ir para a escola, as cidades aqui são super pequenas. Você acha que a minha filha vai se sentir segura de sair? Aí começa aquela, né, fofoca, eu tenho outros filhos, eu fui pensando na segurança dos meus filhos e na saúde mental também deles. E foi essa a resposta. E aí eu fiquei indignada. Então foi quando eu comecei a estudar, né, lei. Falei, não, tem alguma coisa errada, porque se existe lei, se o país tem leis para isso, por que as pessoas não tomam ações? Não achei nenhum advogado. Existem advogados caríssimos, e assim, mas tem que ser alguma coisa. Tem que ser o top da Nova Zelândia que cometeu um ato, tem que ser um caso grande, midiático, que vai ter um dinheiro, mas não existe aquela coisa de você achar um advogado que vai, vamos ver o que a gente pode fazer. Por quê? A Nova Zelândia também não tem, como a gente fala no Brasil, e processar por calúnia, difamação, não existe. A minha intenção, claro que eu não ia processar a criança, né, porque é criança, mas a minha intenção era processar a escola, porque a escola tem uma lei, né, que a escola é responsável pela saúde física e mental, está lá explícito, e mental dos alunos. Então, essa história de professor gritar com o aluno, essa história de ter briga e a escola não fizer nada, a escola pode ser responsabilidade, é lei. E eu queria processar a escola por conta disso, e queria que os pais fossem responsáveis, porque a partir do momento que minha filha não está indo mais para a escola, quem vai tomar conta dela para mim poder trabalhar? Quem vai pagar a terapia dela? Porque o governo oferece 10 sessões, e depois acabou, você que procure e pague, né? Não existe um programa mais sério. E, no fim, aquela cultura de quem mora aqui há bastante tempo, sabe? As pessoas falam, you are going to be okay, né? Você vai ficar tudo bem. Não vai. São marcas que as pessoas levam para a vida toda. Então, a gente hoje vê adultos com marcas de quando eram crianças, a gente tem que dar crédito para essas pessoas. E eu vim para Nova Zelândia achando, um dos motivos, né, que todo mundo falava para mim, que era o melhor lugar para se cuidar filho, é o melhor lugar. Realmente, é uma população pequena, se comparar com o Brasil, tem muitos pontos positivos, mas a gente não pode esquecer que a Nova Zelândia tem o maior índice do mundo de suicídio infantil. E o suicídio infantil, ou juvenil, né? Não infantil, eu falei errado. Suicídio juvenil de crianças entre 10 e jovens de 24 anos. É o maior índice do mundo, proporção com o tamanho da Nova Zelândia. Então, né, falar, mas no Brasil morre-se muito mais, mas olha o tamanho do Brasil. Então, com o tamanho da população do Brasil. Né? E quando a gente olha isso, e a gente vai descobrir, né, as pessoas estão tentando descobrir os gatilhos do suicídio, o cyberbullying é o principal. Nesse momento, o cyberbullying é o principal. Porque imagina, às vezes a criança, o jovem tem um problema em casa,
E aí ele usa a internet como uma válvula de escape. E na internet, que é um outro mundo que ele criou, ele também sofre um abuso psicológico. Então, esse jovem não tem o apoio de casa e ele não tem o apoio no mundo que ele criou, que é um mundo que existe, que é real. A internet não é um mundo de faz de conta, as pessoas são reais. Então, ele gera o cyberbullying, é um dos fatores, né, de mais risco para a depressão, que acaba depois gerando o suicídio. Então, foi por isso que eu comecei a estudar e a investigar, como é muito difícil na Nova Zelândia, quando alguém faz um crime digital, você conseguir localizar a pessoa. Existem duas pessoas na Nova Zelândia que podem localizar uma pessoa, a polícia e um juiz. Para a polícia usar os esforços dele, tem que ser um caso muito sério. Senão, vai passar batido, você não vai saber quem foi o agressor online, né? Para o juiz, você tem que também fazer um formulário, se justificar. Então, é tudo muito burocrático. Então, eu comecei assim, nessa saga de, mais uma vez, de dividir experiências, as pessoas ficarem informadas. Quanto mais pessoas se mobilizarem, quanto mais pessoas bater lá na porta da polícia e fazer com que a lei seja cumprida, quanto mais pessoas forem na escola e não aceitar o cyberbullying, like, só com uma conversa e está tudo bem, a gente acaba em pizza, quanto mais pessoas fizerem isso, uma hora o governo ele passa a entender que isso é um problema social e ele começa a tomar outras medidas, né, que são várias, uma delas que a gente tem estudado bastante é da responsabilidade familiar, né, quando começar a pesar no bolso, quando começar os pais sofrerem alguma consequência pelo ato dos seus filhos, já que a lei diz que nós somos responsáveis pelos atos dos nossos filhos até os 18 anos, então esse seria, né, um ato de infração. Mas é uma caminhada longa, mas se todos os pais e as pessoas se mobilizassem, tem várias correntes, né? Então a gente tem o NetSafe, faz um trabalho muito bom, mas até essa semana eu estava conversando com um gerente, né, do NetSafe Manager, é muito pouco dizer para os pais monitorarem os filhos, dizer para os pais, não é nada, porque assim, a gente tem que ter leis que orientem, que protejam isso, porque isso vai acontecer aqui na Nova Zelândia, em qualquer lugar do mundo, e a tendência é piorar. Para mim, tendo filhos, o maior risco foi, e se minha filha se suicidar? E se minha filha não, porque ela não mostrou para mim de começo, né? Foi guardando, mas a gente vê alteração de comportamento, e aí eu sempre estive do lado dela. Então, eu sou uma mãe muito participativa, de ouvir muito. Mas se você é uma mãe que, né, que você não tem tempo, o seu estilo, né, de maternar é diferente, às vezes por vergonha também, né, o adolescente acaba escondendo isso. E aí vai se focando. Então, o suicídio é real, é real. Quando os médicos perguntaram para minha filha, você tem pensamentos suicidas? Ela disse que sim. Então, isso corta o coração, porque eu penso assim, eu vim para Nova Zelândia para dar uma vida melhor para os meus filhos sem violência, e não é uma violência, e aí os meus filhos são, né, agredidos com essa violência emocional, é muito triste, é muito triste. Então, desde então, eu tenho feito essa saga, né, comigo mesmo, de me instruir. Hoje, eu não aceito que vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar bem. Nenhum jovem merece ouvir. Eu tenho estudado, agora eu peguei um caso que eu estou ajudando, que eu comentei, acho que eu estou investigando, já está com a polícia. Só falta agora finalizar para mandar para a corte, que é de abuso sexual, né? Tinha um grupo aqui na minha cidade, de meninos, que falavam muito coisas horríveis das meninas, tinham nomes e coisas que eles fizeram com as meninas.
atos sexuais de estupro, e assim, com fotos, com mensagens, as meninas mandando aquelas fotos sensuais, e aí eles fazendo blackmail, né? Que a gente vai divulgar na internet se você não fizer isso, se você não fizer aquilo. Eu consegui entrar nesse grupo, fazendo muita investigação, alguém me deu uma brecha, e eu fui atrás, e foram, assim, meses, que eu coletei muita informação, muito print. Eu consegui 2 testemunhas que faziam parte desse grupo, uma das meninas, são assim, 2 meninas, os pais resolveram aceitar, depor, né, porque eu preciso que elas sejam acusadoras, né, na corte, e a gente conseguiu fechar esse caso, é muito triste, mas, assim, a priori, ninguém levou. Eu precisei, mais uma vez, ir na justiça, na polícia primeiro, dizer assim, se fossem seus filhos, né, se fossem suas filhas, você iria reagir dizendo que está tudo ok? Sim, um linguajar péssimo. E quando eu fui investigar esses adolescentes de 14, 16 anos, alunos exemplares na escola, que ganham prêmios de merecimento, alunos que vão para a escola, de famílias trabalhadoras, jovens que você jamais iria pensar que eles falariam mal das meninas ou que faziam esse cyberbullying com elas, né? E que que estupram elas, né? Eles vão em festas, bebem e estupram, e tá tudo ali, não tem como falar que eles não fizeram, porque todas as conversas que eu tive é a confissão deles, né? Porque eles estão ali contando. Outro dia eu fiz isso. Um menino que falava que ele tinha uma galeria de fotos de criança, de meninos de menos de 10 anos. Então, é uma mente doentia. Então, eu tive o contato com o Oranga Tamarique a respeito disso, e é o trabalho da polícia, né, investigar, e a polícia não investigava, aí eu tinha que conversar com outra pessoa, até que eu cheguei no chefe do chefe, falei, quem é a próxima pessoa que eu tenho que mostrar todo esse meu trabalho? Se não é você, é um membro do parlamento, é a primeira-ministra, é a mídia, é esse caminho que eu tenho que fazer, porque aí evita de eu estar vindo aqui toda hora e cobrando, porque, assim, são mais ou menos desde novembro que eu sei que um dos jovens foram entrevistados, uma das meninas, mas muito devagar. Esse caso, se fosse seu filho, já era para ter acontecido. E aí eu disse assim para eles, esses pais dessas meninas, vocês querem que eles façam justiça com as próprias mãos? Porque se você não prender esses meninos, você vai prender os pais. Porque, pensa bem, outro dia eu coloquei lá no Facebook da Nova Zelândia, lá num site inglês, o que você faria, né, se o menino fizesse com a sua filha? Os pais enlouqueceram, ia matar, que não sei o quê. Então, e aí eu mostrei para o policial, falei, tá vendo, a resposta da comunidade é essa. E aí eu descobri outra coisa, que eu também não, estudando, não descobri. A Nova Zelândia tem o maior índice de suicídio infantil e maior índice de abuso sexual. Qual é outra coisa, Dani, que você ia falar que você descobriu? Abuso sexual, também os índices são os maiores do mundo, principalmente abuso sexual infanto-juvenil. Tem um dado aqui que até, para passar certinho, uma entre 3 garotas vão sofrer abuso até os 16 anos. Isso é fato, só pesquisar na internet, é um dado real aqui da Nova Zelândia. E 1 a cada 7 meninos vão ser abusados por um adulto. Então, eu gosto de falar, né, essa coisa da Nova Zelândia ser linda, maravilhosa, as pessoas são amigáveis. Ainda assim, nós temos que tomar cuidado, porque não existe mais o estereótipo de abusador. Pode ser o vizinho, né? A gente sabe que no Brasil vem da família, né? Aqui também isso acontece,
Mas, assim, as pessoas aqui, talvez eu acho, como a gente tem muita influência de filme americano, falando é meu achismo, né? Às vezes a gente olha para as pessoas aqui, a gente tem uma certa inocência, né? Outro dia eu vi lá, né? Eu estava acompanhando o caso do pedófilo que foi preso e a condenação dele, né? A O semana brasileiro? passada. Não, o neozelandês, um dos maiores, ele tem um dos maiores da Nova Zelândia, que ele tinha websites pelo mundo, ele vendia material para fora do mundo, ele foi rastreado pelos Estados Unidos, aí, com uma cooperação, ele foi identificado aqui. Você olha assim para ele, ele parece um vizinho, né? Se olhar para o seu vizinho, é ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pedofilia, a gente não tem crimes, a gente tem crimes, é que não é divulgado na proporção do Brasil, né? A gente tem um índice de feminicídio crescendo aqui na Nova Zelândia, as coisas aos poucos estão indo. Antes, eu só queria, eu acho até importante falar isso, porque eu também me surpreendi. A gente tem, né, a Nova Zelândia tem uma influência britânica, né, e uma influência dos povos nativos. Eu vi uma psiquiatra comentando sobre uma pesquisa feita na Inglaterra, dizendo qual que era o maior medo dos ingleses. Não sei se você chegou a ouvir essa pesquisa. O maior medo dos ingleses na Inglaterra ser abordado por um estranho na rua e ter que conversar. Eles são muito reservados, eles preferem morrer do que falar da vida, do que ter que conversar com alguém. Isso foi feito, está aí na internet. E aí, a gente tem que entender que a gente tem uma cultura muito forte, uma influência britânica muito forte, então a gente entende que aqui o povo, a gente já sabe disso, eles são mais reservados, eles não falam sentimentos, tem toda essa dificuldade. E isso se reflete na mídia as well. Desculpa, em inglês, isso remete na mídia também, porque nós não vamos saber os casos terríveis, os crimes terríveis que tem aqui, crimes, né, de pais que matam filhos, de filhos que matam pais, de abusos sexuais, de serial killers, porque é muito pouco divulgado, a gente não tem aqueles programas sensacionalistas, igual tem no Brasil. Então, se a pessoa acaba se fechando de tudo, ela imagina que ela está num paraíso, numa redoma de vidro, que nada vai acontecer, mas acontece, é que não é divulgado, porque a gente tem essa cultura inglesa de não falar, e aí os maoris também tentando preservar, porque senão toda a culpa cai em cima deles, então, né, vai falar, tá vendo, porque era, e não é isso. Então, existe assim, ninguém comenta esses crimes, por conta da população ser mais reservada. Então, o abuso sexual, voltando a falar do abuso sexual entre adolescente, eu acabei descobrindo que eu também não sabia, que na Nova Zelândia a idade de consentimento para ter um relacionamento sexual é 16 anos. No Brasil é 14, porque o Código Penal é de 1940, então não foi atualizado. E a cultura também, porque se casava-se muito cedo, então eles abaixaram para 14. Aqui é 16 anos. Só que tem um problema, que eu estou recebendo pedido de informação, então isso é um aconselhamento para os pais. Mesmo que os dois jovens têm 15 anos, não tem 16 anos completo, tenham relação sexual com consentimento, os dois estão infringindo a lei, estão praticando um crime de estupro, mesmo que os dois tenham consentimento. Então, a gente tem lá, você chegou com a sua família de pré-adolescente, de adolescente, a gente sabe que é normal, é comum, não sei se é normal, é comum a intimidade, a relação íntima entre jovens. Então, aí você fala, o meu filho tem uma namoradinha, meu filho tem um namoradinho, e aí acaba acontecendo. Se ninguém descobrir, não é crime, né? Se ninguém descobrir, não é crime. A partir do momento que há uma denúncia, vira crime. Nos Estados Unidos tem uma lei que eu também não sabia, chamada Romeu e Julieta. Quando os dois têm aproximadamente
a mesma idade, né, já estão chegando a 15, 16 anos, ou o rapaz ou a menina tem 17, a menina tem 15, a lei meio que não olha, faz vistas grossas e não tem. Aqui não, aqui ainda é considerado estupro e os dois vão responder por estupro. É raro, mas está na lei. Então, tudo que está na lei pode acontecer. Isso vai de acordo com o entendimento do juiz. O que mais acontece aqui? Menino tem 15 anos, 16 anos, aí tem uma namoradinha de 14. Aí o uso de bebida alcoólica é muito forte aqui, né? Pelos jovens, então acaba bebendo um pouco e acaba tendo um relacionamento ali. Pode ser que a menina não tenha falado não, ou ela tenha feito isso porque ela quer agradar, porque ela estava com medo, porque ela estava alcoolizada, está com medo dos pais, então ela meio que foi coagida, né? Bem veladamente. Se amanhã ela chegar para os pais falarem o que aconteceu e ela for na polícia fazer uma denúncia, esse menino ele vai ser acusado de ter cometido um estupro. E é crime. E ele vai sofrer todas as penalidades até encarceramento, aí dependendo se foi consumado 20 anos, se for carícias, né? Aí tem lá 10 anos. E se for alguma coisa bem sucinta, bem simples, até 1 ano de trabalho comunitário, de supervisão, vai precisar fazer lá o curso Stop Violência. Então, às vezes, a gente acha, meu filho está super bem na escola, tem a namoradinha, e a vida pode dar essa reviravolta. Por quê? Não precisa ser agora. Pode se passar em 10 anos, essa menina pode ir na polícia fazer a denúncia, e aí vai ser investigado, se ela tiver... Não precisa de prova, abuso sexual, não precisa de... né, a sua palavra que já basta. Então, eu me preocupo muito, às vezes, pela falta de informação, dos pais sentarem com os filhos, a gente mora aqui, olha só, as leis são essas. Então, toma muito cuidado, porque, sem querer, você pode cometer um crime que não adianta você chorar, fazer lá depois uma declaração, eu sinto muito. Só o fato de passar por esse processo vai ser, né, é uma tortura, né, psicológica para o adolescente e para a família brasileira. Porque tem outra coisa, também não existe advogado. Você vai falar, eu quero achar um advogado para defender meu filho. Eu procurei vários advogados aqui e dificilmente eles pegam casos aqui. Eu encontrei um grupo de advogados, acho que eles têm escritório em Christchurch, em Auckland, que eles defendem vítimas de abusos sexuais. Só que ela foi bem clara para mim. Ela falou que a Nova Zelândia é muito conservadora. Eles não atuam em vara juvenil, então eles só processam adultos e que tenham bens, que é da onde você tira o dinheiro e paga as custas do advogado. Ela foi bem clara para mim. Então, não tem essa história que você vai conseguir um advogado a não ser que você tenha muito dinheiro, porque qualquer coisa é 15, 20, 30 mil reais aqui brincando, né? Então, assim, Dólares, voltando a né? falar, por isso que é essencial você conhecer as leis do país, porque você evita isso. Mas, ô Dani, você falou que daqui a, sei lá, depois de 10 anos a pessoa pode ainda processar. Não prescreve que nem no Brasil? Não, eu li a semana passada um caso, só ir lá, na Corte Juvenil, no site da Justiça, e procurar casos de crimes sexuais. O rapaz, hoje 30 anos, ele cometeu crime quando ele tinha 15 anos. E ele foi preso. Uau, uau. Então, a Nova Zelândia ela tem um jeito muito diferente de lidar com a lei, né? A gente tem uma influência britânica, como as leis são formadas e organizadas, e o próprio julgamento. A gente não tem que nenhuma constituição, né? O juiz ele se pauta em leis, em estatutos, então tem lá o Act, né, de crimes, então o que é considerado crime, o que é considerado assassinato,
assalto, essas coisas, mas o juiz, ele se baseia, que a gente fala que é common law, que é uma lei que normaliza de acordo com os precedentes, de acordo com outros julgamentos. Então, quando eu leio lá um court case, eu vejo lá que o juiz, às vezes, ele se baseou em 3, 4, 5 decisões de outras cortes na Nova Zelândia, muito similar com o caso, até mesmo casos de 1900, 1930, e casos que acontecem aqui. Como foi feita a condenação, como foi feita tudo. Então, por isso que eu acho interessante, né? Por isso que eu gosto de ler como que é feito esse processo. Então, a lei é muito simples na Nova Zelândia, não tem aquela coisa no Brasil, os gaps, né? Que a ofensa está lá, mas aí você consegue fazer isso. Aqui não tem isso. Aqui vai muito do histórico de vida da pessoa, o background dela é muito importante, como ela é na comunidade. A pena, ela envolve todos esses aspectos. Então, quando a gente fala da violência, né, sexual juvenil, eu fico muito preocupada, porque eu tenho filhos adolescentes, eu tenho um filho menino, né? Não que não aconteça o caso inverso, pode acontecer da menina ser 16 anos e fazer um relacionamento com um menino de 14, mesmo que for um menino que queira, mas se o menino falar que ele foi coagido, e não é uma coação com uma arma na cabeça, enfim, é falar que eu fiz porque se eu não fizesse ela ia largar de mim, eu fiz porque esses tipos de coação. É complicado, então eu fico assim, eu fico muito triste quando eu leio esses casos, eu sei que tem brasileiros passando por isso agora, porque você fica sozinha, né? Os pais ficam ali sozinhos, é você e o seu filho, e você não pode sair da Nova Zelândia. Se o filho tiver bom comportamento anterior, a parte disso, né? Se ele tiver frequenta a escola, enfim, foi engajado em alguma coisa, muito provável ele não vai ter um histórico criminal, mas vai ser um ano, geralmente o juiz, ele supervisiona a criança por um ano, e é supervisão mesmo, de fazer curso, de assistente social, de monitoramento, né? Ele não supervisa, ele monitora, e ele dá algumas tarefas, né, para a família fazer. Pouquíssimos casos pagam compensação. Eu vi outro dia, um rapaz pagou 2, 3 mil dólares para a menina, a família. É triste, né? Quando eu vejo assim, jovens com potencial para ter uma vida, porque é um trauma para a vida inteira, para os dois lados. Uhum. Então, eu achei importante comentar isso aqui no seu canal, justamente para os pais terem essa conversa, né? É só procurar, vai lá no Act Crime de 1961, está na lei, está na internet, procura abuso sexual, então e vai falar o que é abuso sexual. Hoje em dia, não precisa ser o não, como o consentimento não é só o não, o consentimento vem até de ficar muda, ou mudo, de não falar, e se caracteriza, né? A negativa. Ô, Dani, o que eu estava te falando, e eu te perguntei se era brasileiro, é porque eu tinha visto um caso recentemente. Né? Não sei se você viu o post. Eu li o caso dele, e é assustador isso, porque às vezes a gente tem aquela coisa, meu irmão brasileiro, aí os brasileiros, a gente abre a porta, porque lógico, a gente tem essa solidariedade, a gente acha que todo mundo é bom. Só que quem tem já um problema, e já vem do Brasil com esse problema que não tem rosto, não tem classe social, você não está escrito, né? Eu sou pervertido, né? Pedófilo, não está escrito na testa. Na Nova Zelândia encontra um terreno muito próprio para isso, muito fértil para isso. Então, pais que têm filhos, né? Vai levar ele para jogar futebol. Né? A gente tem que ter esse cuidado redobrado. Uma outra coisa que eu fiz também há pouco tempo, porque tudo
Eu gosto de pesquisar muito, então eu estou escrevendo muita coisa, para quem sabe um dia vir uma tese, vir um documento, não sei, eu tenho muita coisa que eu tenho anotado, e eu vou fazer essa reflexão, eu vou falar isso para as pessoas fazerem, principalmente brasileira, mãe, que é meio FBI, né? Gosta de investigar. Você tem filha adolescente, vai buscar ela na porta da escola, talvez não agora no inverno, mas primavera e verão. Você vai ver a quantidade de carro parado ao redor, não assim na frente da escola, próximo da escola, olhando as meninas passarem com aquelas saias, aquele cabelo esvoaçante, com as meninas lindas. E é um ato, ali eles estão cometendo um ato sexual sem você saber, né? Eles estão olhando a sua filha como um objeto. E eu fiz isso várias vezes, porque assim, eu sou doida, eu queria ver se eu era doida mesmo. Não, não era doida, isso acontece. Muitos idosos, porque às vezes você vê lá o idoso. Ai, tadinho, né? Você não sabe a vida pregressa dele. Você não sabe. Lembrando que a Nova Zelândia, ela tem esse alto índice, né, de pedofilia e abuso sexual. Eu lembro, muitos anos atrás, eu fui cuidar de um idoso e eu fui limpar a casa dele. E eu cheguei no quarto, tinha um monte de post de mulher pelada. Eu me senti muito inconfortável, né? As mulheres nuas ali. E aí ele perguntando, ai, você é brasileira, sabe? Todo, ai, espero que você venha aqui mais vezes. Eu só fui uma vez. Estava cobrindo a folga, né, de uma pessoa. E eu me senti muito desconfortável. Então, essas pequenas coisas você vai montando quebra-cabeça para você entender essa sociedade, que ela é muito reservada. E por ser muito reservada, tem muita coisa emocional, muita coisa psicológica envolvendo isso. Então, a Nova Zelândia, ela é um país tranquilo, eu falo até o capítulo 2, né? Quando você começa a ler, a entender, você vai achar coisas, né, que vai deixar você meio assustado, mas se você tiver conhecimento, buscar informação, proteger a sua família, continua sendo um país maravilhoso, um país muito bom. Porque uma coisa é certa, a partir do momento que você luta pelos direitos aqui, as coisas acontecem. Mas você tem que se mobilizar para isso, né? Mas, ô Dani, quando você fala assim, é um país maravilhoso até o lado B, eu diria que você não viu só por lei, né? Mas você experienciou o pior. Tudo isso que eu falei, olha, eu já sofri violência doméstica, já fui para a corte, não eu como culpada, né? Já levei, né, a pessoa para a corte. Eu já sofri bullying no trabalho, já sofri racismo, eu já experimentei tudo que tem de ruim. A minha filha mais velha passou um tempo no Brasil, aí ela chegou. Ela nunca foi assaltada no Brasil, graças a Deus não aconteceu nada. Primeira semana que ela estava aqui na Nova Zelândia, ela foi passear, 3 horas da tarde, um menino com uma bicicleta roubou o celular dela. Assim, 3 horas. Mas aí ela tem a mãe, né? Eu, né, fui atrás da câmera, vi o rosto do menino, achei ele no Facebook, comecei uma conversa com ele, resgatei o telefone, 11 horas da noite, estava ligando para a polícia dizendo, porque eu já tinha feito a queixa do roubo do celular, tudo. Eu estou com a pessoa que roubou meu celular, você pode vir, e a polícia veio e prendeu o menino. Então, assim, eu já experiência as pessoas falarem, na Nova Zelândia não tem crime. Tem, porque eu passei por isso. Lógico que de uma maneira muito menor, mas meus filhos já passaram por cyberbullying. Eu conheço meninas que passaram por abuso sexual, violência doméstica. Então, a Nova Zelândia tem o maior índice de violência doméstica do mundo, maior índice de suicídio infantil, maior índice de abuso sexual. Por que continua? Por que eu ainda estou aqui, né? Por que eu ainda estou aqui seria a nesse minha país? próxima pergunta. A questão, né? Todo mundo me pergunta, Dani, volta para casa. Eu já voltei para o Brasil e a vida lá é mais difícil que aqui,
né? Não tem como falar, a vida é mais difícil. A Nova Zelândia, por um outro lado, me ajudou muito a criar os meus filhos, foi o pai que meus filhos não tiveram, na questão de benefício, na questão de me ajudar, eu voltar a estudar, eu sou muito agradecida por tudo isso. Eu já estou chegando numa fase da vida, né? Já estou chegando quase nos 50 anos, que agora eu penso, é daqui para minha aposentadoria, é aqui que talvez os meus últimos dias de vida vão ser aqui. Então, eu estou numa fase assim que eu quero mudar, tentar mudar essa situação ao meu redor. Então, por isso eu comecei essa campanha de esclarecer as pessoas, de fazer com que as pessoas procurem informação, que não adianta colocar, é legal colocar lá no grupo perguntas, mas assim, o mais importante é você ir buscar informação. A internet tem tudo. A Nova Zelândia, todos os sites do governo são bem didáticos. Ensina a fazer tudo, tudo. Sim. Então, assim, às vezes a falta de informação é pela falta de interesse mesmo, né? Então, Só você vê questionamento básico da pessoa do tipo, eu quero ir para Nova Zelândia, como é que faz? Porra, você não fez nem o ABC da lição de casa, nem um Google então, básico. eu não tenho paciência, porque assim, chega uma hora que assim, não é você querer ser mal educado, mas é que chega uma hora assim que a pessoa pergunta lá, eu preciso um IRD, como eu faço para ter? Então, assim, a pessoa não pesquisou quando ela chega no país o que ela tem que fazer, aí o banco fala, você precisa de um IRD. Porque joga no Google, por isso que o inglês é importante. E assim, ninguém nasce sabendo, você tem que ir atrás de informação. Porque tem uma coisa, a minha experiência é minha experiência, é como eu vejo. A sua vida na Nova Zelândia é sua experiência, é como você vê as coisas, não é igual. Se nós duas formos falar para uma terceira pessoa como é a vida, eu vou falar de um jeito, você vai falar de outro, e a pessoa não vai entender nada. E aí, a gente tem a tendência de a grama do vizinho é mais verde, então elas vão ouvir, se você for falar mais coisas positivas, as pessoas vão ter a tendência de falar, olha, tá vendo a vida dela? Eu quero ter uma vida igual a dela. Eu vou falar, não, essa mulher começou tudo errado, ela fez tudo errado, porque eu não estou falando que é negativo, eu estou falando que é verdade. E eu, se eu sou cidadã aqui, se eu falei que esse país é a minha segunda casa, eu tenho que participar da construção de uma sociedade melhor, de reivindicar, de entender as leis para mim poder ter razão, né, não falar besteira, né, não, eu tenho que saber aonde eu estou vivendo, porque isso qualquer mudança na política, qualquer partido político que entrar, afeta diretamente a imigração. Você pode ter um visto permanente aqui, pode ser que eles modifiquem a indicação da cidadania, que fique mais difícil, que fique impossível. A gente não sabe. Por isso que é importante entender o que cada político pensa, por isso que é importante a gente socialmente, né, em que a gente só se organiza para fazer festa junina. Mas quando a gente vai falar de coisas mais porque nós brasileiros não estamos acostumados a falar de política, as pessoas meio, que papo chato, tô fora, não quero Não, isso. Aqui, a galera fala bastante, mas de política fica tentando trazer o cenário brasileiro aqui para Nova Zelândia, só que são coisas bem diferentes, né? bem diferentes. A gente já viveu muita coisa, né? Eu já trabalhei em vários lugares, eu já sofri muita coisa. Então, assim, não é que eu só sabe tudo, pelo contrário, por isso que eu estou estudando, porque eu não sei nada, e quanto mais eu estudo, mais eu me indigno. Nossa, é assim? Justamente por isso, porque se eu estou fazendo isso, essa minha terra, o que vai ser dos meus netos? Né? Porque eu brinco assim, entre o Paquirá e os Maures, quem somos nós imigrantes na fila do pão? Não somos ninguém. Ô, Dani, de uma forma bem sucinta, o que você tem assim de planos e projetos para o futuro? Não, eu estou estudando direito, eu quero muito atuar
nessa área, né, para defender imigrantes, não só brasileiros, né, eu quero tentar entender a lei, mastigar, porque a lei é muito complexa, né, o inglês, e devolver isso, né, para quem precisa de uma forma clara. Eu queria muito encontrar brasileiros que tivessem não a mesma mentalidade, porque não é legal ter o mesmo pensamento, mas tivesse uma linha de ideias que se cruzassem com as minhas. Eu estou fazendo uma pesquisa de como é envelhecer na Nova Zelândia sendo imigrante, isso é um outro objeto meu de pesquisa. Eu queria muito me organizar socialmente, né? Eu vejo os chineses, os indianos muito fortes. Eu queria muito ter pessoas que tivessem a mesma linha de pensamento, que a gente pudesse se organizar, fundar uma sociedade brasileira, que não é só para festas, mas e não é caridade também, é para desmistificar as leis. A gente tem um primeiro-ministro, um membro do parlamento mexicano, né, o primeiro latino. Então, assim, tem ideias muito boas para os imigrantes. Então, eu fico Ricardo pensando, Mendes. então, assim, por que não nós nos mobilizarmos, né, para ajudar as pessoas, porque quem recebeu a cidadania, provavelmente tem o interesse de ser cidadão aqui até envelhecer, né, ter seus netos aqui. Muitíssimo obrigada, então, Dani, por ter compartilhado todo esse conhecimento. Eu espero que você consiga realizar seus sonhos e que a gente consiga unir um pouco mais essa comunidade que está tão dividida, ainda mais polarizada por uma questão estúpida chamada política. Sim, quem sabe, né? Então, vamos ver. Aí eu volto e conto se tem alguma novidade. Pois é. Bom, e você, meu querido ouvinte ou espectador, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Se você gostou, se você também quer contar a sua experiência, seu projeto, entre em contato com a gente, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas essas rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod, pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, Kia Kaha e Kakiteano!